passo para você, tá, Lucas? Para você colocar aí no material para os alunos, tá bem? Boa noite para quem chegou agora. Os demais que já chegaram aqui, eu já disse boa noite. Duque de Caxias, Adriana, Gleice, boa noite, São Fidélis e Gleice, eu já falei. Com muita alegria, muito nervosismo, muito frio na barriga, que eu estou aqui novamente fazendo uma live com vocês, mas com muita alegria. Espero que vocês gostem um pouquinho dessa live. É uma live que eu costumo... uma das aulas, na verdade, né? Não é a primeira vez que eu dou essa aula. É uma aula que eu gosto muito, porque eu amo tratar feridas, eu amo tratar de fazer curativos, lesões, né? Quem é carniceiro, como alguns dizem aí, né? Gosta de tratar lesões por pressões, feridas, ali a gente aprende bastante coisa. Então, é um campo que eu gosto, né? E eu gosto de estar ali atuando nessa área. Então, eu vou agora compartilhar o meu slide. Deixa eu só... Ecrã inteiro. Vocês estão vendo? Lucas, está aparecendo? Aparecendo. Ok. Então, tá aparecendo agora. Aparecendo? Tá ótimo, então. Então, tá ok. Eu vou estar falando desse tema, né, de feridas e curativos. É uma área que eu gosto muito, e principalmente quando a gente vê a evolução dessa ferida, né? A gente vai falar um pouquinho, vai abordar... Eu quero me aprofundar mais nesse assunto. Eu vou falar um pouquinho superficial de uma forma geral, e eu quero ficar um pouquinho também, vou me aprofundar um pouco mais sobre lesão por pressão, tá bom? Aqui é uma gama de curativo, né? Hoje em dia, o mercado farmacêutico, quando a gente fala de curativos, são tantos, mas são tantos, que até mesmo a gente fica em dúvida, né, em qual o melhor a ser utilizado. Às vezes, determinado curativo para um paciente responde melhor e outros não. Então, de acordo com o nosso conselho, né, com o nosso Corém e o COFEM resolução, que teve, se eu não me lembro, não vou nem arriscar, que não sei se é 518 ou 506, que foi de 2018, que regulamenta, né, os consultórios. Hoje em dia, os enfermeiros podem abrir consultórios, né, e fazer até mesmo atendimento de feridas e curativas. Precisa ser um especialista, né, nessa parte dermatológica ou ostomias, né? Quem realmente gosta dessa área vai se especializando, e você tem o seu próprio consultório e você faz o seu trabalho ali em forma de empreendedorismo, né? Que é o que a gente fala. Hoje em dia, a nossa profissão como enfermagem, enfermeiro, tem assim um grande leque, e um leque que tem crescido muito e da autonomia do enfermeiro é essa parte de feridas e curativas. Então, é de competência da enfermagem estar cuidando diretamente das feridas e curativas. É uma área em que a gente é bem atuante, a gente tem bastante voz, bastante fala, né? E fora essa conquista, né, que foi do COFEM, autorizando a abertura, né, de consultórios. E não só isso, mas pode trabalhar de home care ou como prestador de serviço, né? Enfim. É um leque bem grande mesmo, então é bem interessante. Quem gosta, né, de estar trabalhando com esse ramo, se especializar. Os curativos são uma forma de tratamento das feridas cutâneas, sua escolha depende de fatores intrínsecos e extrínsecos, né? O tratamento das feridas cutâneas é um dinâmico e depende de cada momento da evolução das fases de cicatrização. Atualmente são inúmeras opções. Porque quando eu vim aqui nesse texto, eu quis falar um pouquinho de feridas e curativos. A gente fala dos fatores intrínsecos. Quando a gente fala de fatores intrínsecos, a gente fala de problemas do paciente, patologias já pré-existentes neles, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, câncer e outras coisas mais que podem lhe trazer problemas na cicatrização.
Quando a gente fala extrínseco, já é o meio externo, né? Como que é feito esse curativo? Está sendo estéril? Está realmente fazendo de acordo com a forma adequada, no local adequado? Né? A exposição, aí já não é um fator que faz parte do organismo do nosso cliente, né? E quando a gente fala de feridas e curativos, é muito legal que quando a gente vê na teoria, às vezes, determinadas coberturas e determinadas condutas, não cabe naquele paciente, não cabe. Por isso que quando a gente fala de feridas, a gente precisa ver o nosso cliente como um todo. A idade, as doenças, como que é a alimentação dessa pessoa, porque a cicatrização e o processo, ele vai começar de dentro para fora. Ele está desnutrido? Tudo isso e complicações vai desfavorecer a cicatrização e a memória e a melhora dessa lesão. E aí, quanto à evolução ou tempo de existência, né? Nós temos as feridas que elas são classificadas em agudas, né? Que feridas é essa? Ela caracteriza-se por início repentino e curta duração, além de grande possibilidade de responder rapidamente ao tratamento e apresenta cicatrização sem complicações, como no caso, uma ferida cirúrgica, né? Que foi a ferida que daqui a pouco a gente vai falar, que é de primeira intenção. Então, é uma ferida aguda, ou até mesmo aquelas feridas em que a gente dá aqueles pequenos cortes, né? Até mesmo com uma faca, alguma coisa, mas a gente sabe que a cicatrização ali, ela tá rápida, né? Ela evolui bem. Então, assim, é aguda. E nós temos as feridas crônicas, né? São aquelas feridas, principalmente úlceras venosas, úlceras mistas, úlceras por pressões, né? Que são as LPs, úlceras vasculares, né? São feridas que já estão ali já há muito tempo e que a cicatrização ela não é tão rápida como essas feridas agudas. A cicatrização geralmente ela é lenta, ela é de longa duração, que apresenta complicações no processo e sequência ordenada de reparação tecidual, podendo ser recorrente e classificadas. Aí nós temos umas classificações aqui que eu acabei de falar: úlceras vasculares, que são as úlceras venosas, úlceras arteriais ou mistas. Mistas, a gente está falando daquelas úlceras, principalmente úlceras crônicas, que são difíceis mesmo de cicatrização, que são oriundas de veias e artérias, ou pode ser mistas. As úlceras por lesões, né, opressão, que é o que a gente vai falar depois, as úlceras tropicais, eu não sei se vocês já ouviram, mas nós temos o exemplo, né, da leishmaniose tegumentar, que ela é característica de fazer ulcerações, né, na pele. É um outro tipo também de lesões. Os tipos de fatores causais, né? Nós temos no nosso cliente vários fatores que pode ocorrer uma ferida. Então, nós temos lesões cirúrgicas, que, né, são produzidas por um instrumento cortante, aquilo foi intencional. Geralmente, essa ferida ela é proposital, vai ocasionar toda a técnica séptica, né? E, geralmente, ela vai ter umas bordas ajustáveis e passíveis de reconstrução, né? E quase que sem nenhuma cicatriz, né, muito aparente, né? E nós temos as lesões traumáticas provocadas acidentalmente por diversos agentes, por uma vez que pode ser mecânico, que são as facas, quando a gente vai manipular e entra a faca na mão e corta, né? Enfim, ferro, né? Às vezes a gente vê até o ferro na cabeça da pessoa, enfim. São traumas, né? Decorrente de traumas e mecânicos, né? As lacerantes, né? Que a gente fala que são essas lesões por tração ou rasgo tecidual que resulta em pequena abertura da pele. Possui margens irregulares ou com mais de um ângulo. Vai depender. Umas lesões que às vezes a gente tem que não tem uns ângulos, né? Por que quando eu falo de bordas? Porque mais à frente eu vou explicar para vocês o porquê que a todo instante eu estou falando de feridas e eu falo de bordas. Porque umas bordas irregulares, o processo de cicatrização dela
não é tão favorável quanto umas bordas regulares. Então, nós temos uma ferida aqui, um exemplo, né? E aí, vamos ocorrer um corte, né? E esse corte, ele vai ser tipo um desenho, tipo uma estrela, um exemplo. As bordas não vão estar regulares, mas se eu fizer um corte e aquela borda tiver um contorno definido, tipo uma bolinha, ali é mais fácil para cicatrizar, porque vai haver o quê? Aproximação de bordas. Então, é por isso que a todo instante eu estou falando dessas bordas. Favorece a cicatrização. Os perfurantes, que são lesões por objetos que levam a pequenas aberturas na pele. Normalmente são mais profundidade que a abertura da lesão em si. Contusas produzidas por objeto de rombo, objetos sem ponta, caracterizadas por traumas das partes moles, como hemorragias e edemas. A química, né, que a gente também tem um outro tipo de ferida, que é por iodo, cosméticos, ácido sulfúrico. Eu também tenho, eu já vi feridas também por formol também, principalmente no couro cabeludo das mulheres que usam químicas, e foi tão agressivo essa ferida que eu vi, que afetou a parte do couro cabeludo dela, que ela perdeu ali o folículo, não nasce mais cabelo, né? Como é que foi tão, assim, agressivo, né? Físicas como o frio, o calor e a radiação também ocasiona feridas, como o frio, você ficar muito tempo sobre exposição de um gelo, a sua pele, com certeza, ela vai haver ali isquemia. E calor pode ocasionar o quê? Queimaduras. E queimaduras severas. São queimaduras de 2º grau, né? Ou dependendo do que seja. São bolhosas. Eu não sei se alguém aqui no grupo já teve essas lesões por calor, né? As lesões ulcerativas, né, são lesões escavadas, né, circunscritas na pele, formada pela morte e expulsão do tecido, resultante de traumatismo ou doenças relacionadas com o impedimento do suprimento sanguíneo, que pode ser recorrente de pressão. Por que pode ser recorrente de pressão? Porque eu vou entrar aqui com uma outra questão também, pode ser por dispositivos médicos. É por isso que tem que decorrente de pressão, de pressão, mas também pode ser. O que são dispositivos médicos? Dispositivos médicos é tudo aquilo que não pertence ao nosso cliente, como o tubo, que às vezes ele fica apertado demais, aí machuca aqui, como a sonda enteral, que às vezes fixa de uma forma muito apertada, e aí acaba lacerando a narina. Então, assim, porque não foi bem posicionado aquele dispositivo e não houve a troca de local. Alterações vasculares ou complicações do diabetes mellitus. Presença de infecção ou grau de contaminação. Esse é um problema, principalmente em feridas de primeira intenção, que são aquelas cirúrgicas, né? Que vai realmente ocasionar um corte. A gente vai acompanhando essa lesão, que, no entanto, o médico pede o retorno do cliente para ver se não tem nenhum sinal de infecção ali ou contaminação naquela ferida, se ela está evoluindo direitinho em 48 horas. Então, assim, é muito importante a gente estar acompanhando essa lesão. Mais para frente eu vou mostrar umas fotos para vocês, e aí eu vou estar descrevendo item por item. Nós temos a ferida limpa, né, que não apresenta sinais de infecção e ocorre em condições assépticas, e com a probabilidade de infecção é muito baixa. Temos uma ferida também que a gente chama de ferida contaminada, ela vai apresentar contaminação grosseira, como o caso de acidentes domésticos, ou em situações cirúrgicas, em que houve contato com o trato genital, por exemplo, né? Pode ser uma situação, porém pode ser uma situação ainda controlada. Um outro tipo de ferida que ocasiona mesmo decorrente de cirurgia é toda a parte abdominal, né? A gente pode considerar ali também o risco de contaminação muito grande. Tem um microfonezinho ligado aí eu peço por gentileza, se for falar, me chame, mas se não for falar, desligue, por favor, porque aí eu acho que vocês estão falando, tá? Aí para eu interromper em algum dado momento do que eu esteja falando aqui, tá? Mas daqui a pouco a gente vai parar para conversar. Nós temos também as feridas contaminadas,
que é recorrente de acidente com mais de 6 horas, aí a gente já está falando dos traumas, que são os acidentes, onde a ferida entrou em contato com fezes ou urina, por exemplo, né, no ambiente cirúrgico, ou uma ferida considerada contaminada quando a técnica séptica não foi devidamente respeitada. A infectada ou inflamada são aquelas que apresentam sinais que a gente vai começar a colocar. Como é que eu vou detectar que uma ferida realmente está contaminada? O que ela precisa ter? Ela vai ter um aumento do exudato, e vai ter muita saída de exudato. Exudação, gente, é aquele líquido que vai saindo da ferida. E esse exudato que a gente fala, que é muito importante a gente descrever, o que a gente ali está vendo, ele tem algumas características e algumas cores também. Então, esse exudato, que é essa secreção que sai da ferida, é que cor? É esverdeado? É amarelado? É sério sanguinolento? Ou não tem muito exudato? Porque esse exudato e o tamanho, o volume, né, isso vai realmente dar margem de que essa lesão ela pode estar contaminada. Mas nessa lesão, ela tem tecido de granulação, friável e brilhante, que sangra facilmente. Nem todo tecido que a gente vê vermelho é o adequado, é o saudável. Porque aquele que sangra facilmente e brilha demais também não necessariamente é esse que a gente quer. Dói muito. Por que dói? Porque está aumentando o líquido naquele local. Então, com isso, há um aumento de dor e devido ao aumento do edema. Quando a gente fala de processo de cicatrização, e eu estou falando aqui para vocês que o processo de cicatrização ele começa de dentro para fora. Como é que é de dentro para fora? A gente falando da anatomia, eu não vou me aprofundar aqui, porque senão a gente vai perder um pouquinho o foco da aula. Mas, assim, grosseiramente, a gente vai falar aqui. As células de defesas, ela vem da corrente sanguínea, aí na corrente sanguínea, aqui no tecido conjuntivo, tem os pequenos vasos, que são os capilares, e ali, quando há algum invasor ou alguma coisa acontecer ali, nós temos os mastócitos e estaminas, que são a parte da parte bioquímica que a gente fala, né? Os mediadores bioquímicos. A cascata de coagulação, ela vai ativar alguns bioquímicos. Os mastócitos também, que são os primeiros, né, os macrófagos que ficam ali, eles vão acionar, são os fofoqueiros que ficam lá na periferia dizendo que houve um invasor ali. E aí, essa histamina, ela vai fazer uma vasodilatação. Quando ela vai fazer a vasodilatação, ela vai começar a recrutar células de defesa, macrófagos, que comecem a combater esse patógeno que invadiu esse tecido ali. Quando esses macrófagos chegam, né, e tem esse edema local, e aí ele fica dilatado, a pessoa sente dor. Sente dor por causa desse edema, porque há líquido ali naquele local. É isso que a pessoa sente dor. Então, esse exudato também, por outro lado, ele abriu justamente para que as células entrem e tentem isolar esse invasor naquele local, para que ele não vá para a corrente sanguínea. Essa é a intenção das nossas células de defesa. Nosso sistema, ele é muito inteligente, nada do que acontece ali é à toa. No entanto, quando o nosso cliente, ele tem as doenças intrínsecas que eu falei lá no início e patologias que não favorecem esse sistema imunológico dele, eu não tenho células suficiente que possa combater aquele local ali, ou aquele patógeno que invadiu ali, não tem. E aí começa a acontecer o quê? A proliferação daquela bactéria, ou se é aquela cirurgia, ou a manipulação daquela lesão, eu não esteja manipulando da maneira correta. Eu não esteja usando os adornos corretos. Então, assim, quando a gente fala de tratamento de ferida,
A gente não consegue pensar em uma única coisa. As pessoas pensam que é só limpar, só limpar ali e tá bom. Não, não é bem assim. São vários fatores, tanto o sistema imunológico do meu cliente, que eu preciso que ele esteja bom, a alimentação dele precisa ser uma alimentação boa. Olha só quantas coisas favorecem. O profissional, ele tem que fazer tudo da forma correta, ele precisa fazer o curativo de forma correta, principalmente com a higienização das mãos, nada com adorno, né, as unhas grandes, nada disso. Justamente para eu evitar contaminar aquela ferida. E aí acaba trazendo outros prejuízos. Nós temos também aqui, resumindo aqui, depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu retorno nesse processo de cicatrização também, tá bom? Devagarzinho eu vou tentando, conversando aqui com vocês mais no final, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só falar que eu paro aqui. Se tiver muito confuso a maneira como eu esteja explicando. Nós temos alguns tipos de curativo. Pessoal, vocês estão aí porque eu estou falando? Tá sim. Então tudo. Então tá ok. Sim. Tem alguma dúvida, galera? Eu não. Agora Estamos não. assim. Tudo bem. Fabiana? Até o momento não tenho dúvida, não. Pessoal que Vamos levantou a por mão. aqui. Pessoal que levantou a mão, tem alguma dúvida? Ângel? O meu era para saber aquele nome que a professora Veio aula da... Não deu certo. Vou prosseguir, então. Falando sobre curativo em si, nós temos uma subdivisão também de curativos. A enfermagem, né, que somos bem atuantes nessa parte, e isso aqui cai muito em concurso público, tá, Lucas? Essas diferenciações. Geralmente, já vou dar um bisu para vocês, esses meus conteúdos, eles são bem... não é que sejam conteúdos, o melhor que tem, não, mas são conteúdos bem, bem densos. Teve vários colegas que passaram aí, já até passaram em concurso público, que eu tento abordar algo, não ficando muito na parte de encher linguiça. Não gosto de encher linguiça. Eu vou falar o que é realmente necessário saber e o que é prática, porque na teoria a gente fala certas coisas e na prática às vezes é outra. Mas a gente precisa de teoria. Então, a gente vai agora classificar um pouquinho dos curativos. Então, nós temos o curativo semi-oclusivo. O que é semi-oclusivo? Ele não vai tapar essa ferida toda. É muito utilizado em feridas cirúrgicas, quem tem drenos, feridas exudativas, absorvendo o exudato. Exudato é aquela secreção que sai. A gente até fala assim, tá babando a ferida, não sei se alguém já usou esse termo aí no estado de vocês, mas a gente tem essa linguagem, geralmente. Tá babando muito? Eu estou perguntando o quê? Se está saindo bastante exudato. Se a ferida está sendo necessário, trocar mais de uma ou duas, 3 vezes. Aí a gente fala, tá babando muito, né? Quem coloca aí no chat, por favor, se vocês já ouviram essa linguagem ou se vocês usam isso daí também. Isolando-se da pele adjacente saudável, né? E nós temos o curativo oclusivo, quer dizer, oclusivo, eu vou tapar toda a ferida, não posso deixar nada exposto. Não pode entrar ar, não pode entrar água, não pode na hora do banho, eu preciso proteger esse curativo, não pode contaminar, né? Ele atua como uma barreira mecânica para que nada entre aí. Eu vou promover o quê? O isolamento, vou vedar essa ferida, né? A fim de impedir, né, efizema e formação de crosta. O curativo compressivo, a gente usa muito o quê? Para reduzir o fluxo sanguíneo, promover o quê? A estase, a coagulação ali, fazer uma fibrina ali realmente, né? E ajudar a aproximação das extremidades da lesão. Nós temos também os curativos abertos, que geralmente após 24 horas, depois de uma, principalmente ferida cirúrgica, né, de primeira intenção, fechou ali aquela bordinha ali em 24 horas, eu não sei se vocês já viram isso, vai depender da conduta médico a médico,
Ainda mais se ele for para casa e não estiver esfregando aquele ponto em algum local, ele mesmo fala, deixa só sequinho ou lava com sabonete antisséptico e a gente só vai acompanhando esse tecido, né? Você está tendo alguma secreção ali purulenta, algo que realmente seja sugestivo de infecção. Tipos de drenagem, né? Nós temos outros tipos de curativos também. Nós temos as drenagens nos ferimentos com grande quantidade de exudato. Geralmente, a gente usa, não sei se vocês já ouviram, são feridas que está saindo muita secreção, muito, muito. A gente precisa colocar o quê? Drenos de Kempen-Rose, a gente também tem o Gemovac, e aí a gente vai colocando até bolsas também de colostomia naquele local, porque a intenção é realmente tirar a secreção desse local. Eu preciso tirar, porque se não tiver sequinho, não vai haver a cicatrização. Úmido, fechado com gaze ou compressa umedecida com pomada ou soluções prescritas. Isso daí também é uma conduta em que vai depender da ferida, porque tem ocasionado, por exemplo, de intestino, principalmente em crianças que nascem com o intestino para fora, lá no Figueiras tem muito, né? A gente acaba colocando que o soro fisiológico úmido ali não pode ficar seco. Então, depende, vocês estão vendo que não existe uma regra, eu preciso entender o meu cliente, não é simplesmente um curativo. Vou lá e pronto. Não, eu preciso entender a patologia para determinar que tipo de curativo vai fazer. O compressivo é para manter realmente aquela compressão, para estancar hemorragias, eviscerações e outras coisas. Aí, olha aqui. Os curativos abertos, né? O que é aberto? Não tem nenhuma casa aqui, nada tapando. Eu coloquei aqui, essa foto aqui é de uma bochecha, levou pontos aqui. Geralmente, quando é em face, ele geralmente chama o cirurgião. E aí, ele fez aqui, em 24 horas, ele recebeu alta, ele vai para casa, não precisa. A gente pede só para passar soro fisiológico aqui, ou até mesmo o próprio sabonete. Mas você vê aqui, eu quero que vocês prestem atenção, nas bordas, tá fechadinha, os pontos estão sequinho, aqui não tem presença de pus, não tem. Eu queria perguntar sobre o machucado de terceira intenção. Qual curativo que mais se usa? Peraí, deixa eu só aumentar aqui. Então, repete para mim, por favor, e quem fala? É a Ana Gabriela. E eu queria saber, na ferida de terceira intenção, que é a complicação da primeira intenção, que é da cirúrgica. Qual curativo que se usa? Então, isso que eu lhe falei. Vai depender do nosso cliente e o local. Por exemplo, quando tem evisceração ou decência, né? Às vezes a gente precisa colocar um dreno e deixar aberto. Não sei se vocês já viram feridas abertas, né? E não pode fechar até eliminar toda aquela parte ali de infecção no local. Geralmente vai depender. Tem Hemovac, às vezes a gente usa Hemovac. Se estiver com muita secreção, eu já vi feridas assim, não sei se vocês já conhecem, né, que é a vácuo. Eu já tive lesões de parede abdominal em que a gente deixou exposto, a gente só colocou só uma gazezinha ali por cima úmida, mas não vedou. Então, assim, vai depender realmente ali da avaliação. Geralmente, essas lesões de terceira, a gente vai junto com o médico, com o cirurgião para avaliar. A gente sempre faz essas condutas juntos, para realmente ver qual a melhor conduta. Compreendido? Sim, professora, obrigada. Nada. A gente também tem aqui uma outra aberta aqui, que é uma queimadura de primeiro grau. Essa mãozinha aqui, ó, característico por sol ou por água ou alguma coisa, né?
aí, realmente, às vezes, a maioria das vezes ela fica aberta. Você vê que não tem bolhas, né, de primeiro grau. Deixa eu ver. Por que está aumentando? Não aumenta. O semioclusivo. Essa aqui é uma lesão na perna, é uma lesão venosa, que, particularmente, eu não sei, vocês podem falar a experiência aí de vocês, mas, para mim, as úlceras venosas são uma das úlceras mais difíceis para ocorrer a cicatrização e a alta desse cliente. São as úlceras venosas, pacientes anêmicos. Geralmente, eu tenho, não sei vocês, mas podem partilhar aqui, vocês que são enfermeiros ou técnicos que já fazem curativo, se essa cicatrização são rápidas ou se não, vocês não têm essa experiência. O oclusivo aqui, a gente está fazendo aqui o quê? Todo o local. Todo o local. Eu vou enfaixar tudo, não vou deixar nada em aberto. É oclusivo, vedado. Aqui também é um compressivo. Esse daqui, geralmente, é quando faz varizes, né? E aí faz esse curativo compressivo também. Os tipos de curativos, a gente tem aqui o aberto, em feridas sem infecção, não tem infecção, que após o tratamento permanece aberto, sem proteção de gases nem nada. Aqui tem os feridos básicos que a gente cai, o garotinho cai, que vive caindo, ralando, e aí a gente faz ali a limpezinha e fica aberta. Aqui a gente também tem aqui a parte da parede abdominal, colocou um dreno. Não posso nem dizer, porque eu não tenho continuação, não sei se é o dreno de Penrose, aquela perinha, ou de Hemovac, que é aquela sanfoninha, né? Mas não pode estar tendo aqui secreção. No entanto, essa ferida aqui, vocês podem dar uma olhadinha, que ela está fechadinha, ela está bonitinha. Aqui em volta não tem vermelhidão, não tem aquele edema exacerbado, não tem secreção aqui purulenta, nem aqui no dreno a gente consegue identificar. Os tipos de curativo, limpsa, aqui é uma ferida de primeira intenção, com aproximação de bordas. Essa ferida aqui também está limpa, livre de infecções ali. Esse aqui é o dreno de Hemovac, com drenagem, né? Provavelmente foi uma cirurgia aqui no joelho, ou alguma coisa que ocorreu, não sei o que foi, mas a gente tem. Eu já tive uma assim que foi por tumor no joelho. Aí a gente colocou justamente para estar drenando e a gente foi quantificando. Por que é importante, quando tem esse curativo com drenos, a gente precisa quantificar? Porque quando for diminuindo a secreção, o exudato, aí vai estar na hora de tirar, tá? Vai estar na hora de tirar justamente esse dreno. Os tipos de curativos eu coloquei aqui, eu achei esse slide bem bacana, que tem, da ferida, né, sem infecção, que até não precisa botar gases em 24 horas, em 48 horas, né, já indo para casa. Às vezes, no hospital, não sei se vocês já observaram, a gente permanece fazendo curativo, mas é porque está no hospital, tá? Mas quando vai para casa, geralmente tira. Mas nem todos no hospital a gente permanece. O curativo, né, que a gente está vendo um outro aqui que é fechado, totalmente oclusivo na região sacra. O compressivo, que é justamente para estancar hemorragias. E a gente também tem curativos com irrigação. O que é com irrigação? Para fazer uma pressão com a seringa. A gente pega a seringa mesmo com soro fisiológico, mecanicamente, com a força mesmo da seringa, a gente vai estar fazendo a remoção até mesmo desses tecidos mortos, porque essa é a intenção para a retirada dos tecidos mortos naquele local. Nós temos esse daqui com drenagem, que é um drenozinho que a gente tem aqui, na parede abdominal também. As incisivas, como eu já falei. A cicatrização por primeira intenção é imediata, já pronunciei aqui também para vocês. É uma incisão limpa, com bordas estão aproximadas, existe pouca perda de tecido, pouco ou nenhum exudato, o edema é mínimo e não há infecção no corpo estranho. O fechamento é relativo rápido, de início de fibrina, e a formação de colágeno prosseguindo à medida. Aqui está falando o processo de cicatrização normal, e o fechamento total ocorre em 48 horas, instalando e impedindo a instalação ali de bactérias. A gente até fala que às vezes o médico vai lá, nem utiliza a luva pelo tempo, né? E geralmente o médico faz
o primeiro curativo nas 24 horas, justamente para ele ver como está evoluindo essa ferida. Nós temos a cicatrização de segunda intenção ou imediata, que é a contração e epitelização. É aquela que permanece aberta, onde existe uma perda significativa de tecido, onde as fases de cicatrização são bastante marcadas. A resposta inflamatória, bastante evidente, com necessidade maior de tecido de granulação e epitelização visível, principalmente aquelas pessoas que chamam de queloide, né? A gente vê ali que tem gente que tem tendência a ter queloide, e é sempre bom anunciar, porque aí acaba, lá no ato da cirurgia, dando corticoide, né, para diminuir um pouquinho, porque esse queloide, ele atrapalha a aproximação de bordas. A necessidade de um grande fortalecimento e um grande processo de contração. A cicatrização acontece tardiamente, muitas vezes com infecção associada, formação de tecido, de granulação posterior e epitelização. A cicatrização por terceira intenção, né, essa que a Daniela acabou de falar, é uma ferida que fica aberta por um tempo determinado. Ela ficará aberta só enquanto estiver uma infecção local, e depois ela irá ser fechada. Nem sempre ela vai ser fechada, mas quem vai avaliar isso é um médico, tá bem? Mas, às vezes, só depois que passar esse processo de infecção ali local, é que eles realmente vão fechar. Isso aqui a gente faz muito na emergência, que é com esse micropore, aproximação de bordas, que eles falam, vocês técnicos enfermeiros fazem demais, porque você não precisa de ponto, aí a gente já faz essa aproximação de bordas, que é muito legal, principalmente em rosto, né? Para que não fique... Eu tenho uma dúvida. Sim? Quem fala? É a Glaisiane, aqui de Fortaleza. Ana, Oi, você falou que só os médicos que podem ver a questão do fechamento, né, de quando tirar a tala ou não, né, quando é preciso. Só que no caso, em posto de saúde, como é que a gente pode verificar se aquele ferimento necessita mesmo continuar fechado ou não? Porque muitas vezes não tem médico, né, os próprios enfermeiros que fazem o procedimento. Então, qual é o seu nome mesmo? É a Glaisiane. Glaisiane, essa lesão que eu falo, pelo menos as feridas que eu tive, foram feridas extensas, e esses pacientes estavam em hospitais, porque ali estava alojada uma infecção ali bacteriana bem forte e era necessário o uso de antibióticos venosos. Não era uma ferida pequena, era de grande extensão. Agora, quando você fala de posto, né, que a gente está falando de unidade básica de saúde, essas lesões, geralmente, elas não são de grande extensão. E quem vai fazer essa aproximação de bordas é o médico, apesar de que agora o enfermeiro habilitado com curso, ele pode fazer. Mas vamos supor que essa ferida foi um cirurgião que mexeu, ele tem responsabilidades ali. Nós temos as questões de infecção hospitalar que vai até 3 meses, se foi oriundo de uma ferida operatória. Então, assim, ele precisa ser acompanhado pelo médico, sim, porque o médico ele tem responsabilidade naquela ferida. Cabe a gente, como profissional de enfermagem, estar evoluindo e acompanhando essa lesão para que ela fique em bom aspecto para que ocorra a cicatrização. Então, vamos identificar dessa forma, como se fosse um pós-operatório. Agora, uma cirurgia de terceira intenção, que é para deixar aberto em local, eu desconheço e eu não tenho vivência. Quem tiver alguma vivência aqui no grupo e quiser compartilhar isso comigo, eu acho interessante. Agora, eu ir lá e fechar e fazer a sutura, porque geralmente quem tem que fazer a sutura é o médico e o enfermeiro que fez o curso de sutura, mas geralmente em terceira intenção é um caso a ser discutido aqui, porque... Mas em alguns postos de saúde a gente vê que é bem, bem precário a saúde. E, imagina, no caso, tem situações, sim, que vem, assim, a ferida bem, bem feia mesmo. Você fala de onde? Fortaleza. Mas Fortaleza, aí, você já teve um cliente assim, algum...
Não porque eu não trabalho na área, mas eu já vi no posto onde eu me consulto pessoas chegando exatamente com esse tipo de lesão, e eu fico me perguntando por que não procura logo um hospital, entendeu? Foi por isso a minha pergunta. Entendi. É porque pode ser que esteja em uso de antibiótico, até que a ferida ali não tenha mais nenhum sinal ali de infecção, entendeu? Professora, Oi. é só incrementar o que a colega disse aí, ela não trabalha em PSF, mas eu trabalhei em PSF, e a maioria das vezes os médicos estão jogando a responsabilidade de feridas pós-operatórias para os enfermeiros olharem. Eu entendi a colocação dela, realmente está desse jeito mesmo. A gente chega igual o paciente da alta de hospital, eles jogam para o PSF. Aí, muitas das vezes, quem faz a recuperação do paciente, a responsabilidade fica mais para cima do enfermeiro mesmo, porque depois aquele médico, ele nem dá um encaminhamento, nem nada que o paciente tem que retornar. Só se for um caso de a ferida se complicar, e mesmo assim, o enfermeiro, né, que está trabalhando ali com o paciente, ele encaminha e manda de volta. Mas o médico, assim que o paciente recebe alta do hospital, a responsabilidade fica tudo no PSF mesmo. Não, mas isso é verdade. Não, isso é uma realidade aqui também, tá? É assim mesmo. Por isso que a atuação da enfermagem, né, nos cuidados de feridas e curativos é de nossa competência mesmo. Isso está certo. Mas ela está falando da questão das feridas de terceira intenção. Entendeu? Entendi. Igual que ela falou sobre a questão de tala, né? Eu entendi mais ou menos o que ela disse. É de terceira intenção, porque ali a gente vai estar deixando uma ferida aberta justamente para tirar ali o local ali, tirar ali do local mesmo a infecção ali, é necessário deixar aberto, porque se eu fechar aquela ferida, o processo de infecção vai ser muito maior. Então, traz danos e risco para a vida do meu cliente. Sim. É por isso que eu perguntei se alguém... Porque os meus clientes que eu atendi, eles estavam no hospital. Tá. Mas igual que eu estou falando com a senhora, muitas das vezes, depois que o paciente recebe alta, ele teria que ter um acompanhamento do médico daquele que fez a cirurgia dele. Não necessariamente. Não necessariamente, sabe por quê? Porque nós temos competências e temos respaldos e conhecimentos científicos para fazer condutas de curativos e avaliações se essa ferida não está evoluindo ou não. Se acaso essa ferida estiver evoluindo, não está correndo o seu processo, né, que é natural mesmo, da cicatrização, né, está indo tudo direitinho, está tendo uma boa alimentação, as doenças, mesmo com as doenças presentes, principalmente a diabetes, principalmente a diabetes, que é um dos fatores que complica o processo de cicatrização, e está evoluindo bem, então ele permanece com a gente. E se eu não me engano, aqui pelo menos é assim, ele diz assim, daqui a 10, 14 dias, se tiver tudo certinho, pode tirar o ponto. E então, a gente mesmo avalia. Ana, eu sou motorista de aplicativo, e eu já peguei um caso aqui em Fortaleza, enquanto eu trabalhava, né? Eu fui pegar o passageiro, e aí, chegando lá, ele tinha passado por uma cirurgia, estava em casa. E aí, ele foi dar um espirro e a cirurgia dele abriu. E aí, a acompanhante que estava com ele não sabia como proceder, para onde levar, o que fazer, entendeu? Sempre para o hospital de origem. Sempre. Certo. E aí, o que eu aconselhei ela a chamar uma ambulância, porque estava aberto, né? A cirurgia dele estava escorrendo muito, muito sangue. E aí eu falei para ela que era bom chamar uma ambulância do lugar de um Uber, né? E aí foi que ela me escutou, né? E ela simplesmente chamou a ambulância. Só que, tipo assim, é muita falta de informação para coisas tão pequenas, entendeu? Exatamente. A gente acha que é uma bobagem, mas quando, na verdade, muita gente não vai atrás do básico. E é isso que a gente vê nos postos de saúde. Muita gente acha que é uma besteira, só que é uma coisa mais séria, precisa ir para um hospital. E, às vezes, a própria pessoa do posto, né, os enfermeiros, não sabem nem como lidar com aquela situação, entendeu?
Sim. De tanta precariedade no Sistema Único de Saúde. Não fala não, minha filha, não fala não. Isso daí realmente... e isso que a colega falou aí, da questão, até mesmo que eu achei agora, né, com a nova resolução do COFEN, habilitando os enfermeiros para fazer sutura, né, e tal, é a forma justamente pela escassez de profissionais médicos. Exatamente isso, né? Enfim, realmente, e graças a Deus, assim, graças a Deus que tem a gente como profissionais, né? Porque o que seria da população, né? Sem nós, do corpo da enfermagem, eu não sei se tem outros colegas aqui também, que seja de outra profissão, mas se tiver, fala aí, ok, que é sempre bom, porque a gente não trabalha sozinho, a gente precisa também de outros profissionais para estar dando um bom atendimento, mas o maior corpo que a gente tem aqui mesmo, em todo o Brasil e todo o mundo, é o corpo da enfermagem. Então, assim, como que a gente leva a vida no simples cuidado, que é o que você está falando, né? Umas simples orientações que deveria ter dado para esse cliente que você prestou socorro, olha, se acontecer alguma coisa, você retorne aqui, você vem aqui. Ela não entraria, ou faça compressão, ou tosse principalmente parede abdominal, tosse com um travesseiro na barriga, né, para apertar, para que não abra, né, não ande, enfim. São orientações que a gente, como profissional de enfermagem, a gente precisaria também estar na ponta dando essas orientações pós-alta. Qualquer coisa que seja oriunda de cirurgias no pós-operatório, é sempre no local de origem que a pessoa precisa retornar, porque aquela equipe médica é responsável por aquele paciente. Eu trouxe aqui também um outro tipo de curativo que a gente utiliza bastante, pessoal da enfermagem aí da emergência, do posto de saúde, né, que são profissionais bem atuantes nessa área, um modelinho de como fazer um curativo no pé, na perna aqui, né, para não prender a mobilidade do nosso cliente, né, os curativos sempre tem que ser, curativos confortáveis, que eu realmente isole ali o local, mas também de uma maneira que eu faça que eu permaneça ele com a mobilidade, né, e a autonomia dele. Aqui eu tenho outro aqui de ombro, um de braço, um de costas, um de cabeça também. Aqui tem a maneira como faz, passo a passo. No YouTube tem vários vídeos explicando, são bem bacanas os vídeos. Eu não lembro qual que eu assisti, mas tem uns vídeos, vou tentar lembrar o nome de uns seguidores que eu tenho, que é bem legais. São bem legais. Aqui a outra técnica também de enfaixar o pé, a mão. O cuidado que eu preciso ter, gente, é não fazer curativos que ele perca a mobilidade. Essa é a intenção do curativo. Que ele tenha a autonomia dele, que ele permaneça. Aqui, quando a gente pede para fazer a questão do braço também, provisoriamente a gente faz para segurar. E a gente tem aqui a lesão por pressão. Saiu até no COFEN, até hoje, foi bem legal, até compartilhei aí, Lucas, no meu Instagram, a questão de lesão por pressão. Bruna Evelyn. Oi? Alguém chamou? Acho que não. Falando sobre a importância da enfermagem, diminuindo nos nossos clientes as lesões por pressão. Tudo bem, eles fizeram uma nota, que maravilha, mas na prática, a gente já sabe disso. É claro que a enfermagem é atuante em prevenção de lesões e em prevenção de N doenças no nosso cliente, mas as prevenções, principalmente de lesões, a nossa equipe, ela precisa estar lá atuante. Como que eu vou prevenir, a gente chama de lesão por pressão no nosso cliente? As lesões por pressões, nada mais do que aquele cliente que fica deitado não só deitado, mas também o processo de fricção, né, enfim, de puxar rápido demais o lençol. Mas a gente vai ver nas questões de proeminências ósseas. Quais os mais locais que a gente tem lesões, principalmente nos nossos pacientes acamados, quer dizer, aqueles nossos pacientes que eles não têm, ou até mesmo perder a sensibilidade, né, de fazer a mudança de decúbito, ele mesmo. Como os nossos mecânicos receptores, a gente fala que são os nossos receptores que ficam aqui na periferia, a gente que não tem nada, a gente também está saudável, a gente consegue se mexer na cadeira. Vocês estão aí, mas vocês devem estar se mexendo na cadeira sim. Por quê? O seu próprio organismo, ele é tão inteligente que ele faz esse movimento para que
ocorra oxigenação naquele tecido, que você esteja o quê? Comprimindo. Por isso é que é pressão. Então, nós temos aqueles pacientes acamados que tem essa parte aqui de trás que dá occipital, um paciente que fica muito lateralizado ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, nós temos a orelha aqui, o pavilhão auricular, que fere aqui também. Vai o quê? O corpo vai fazer uma pressão contra o colchão ou contra onde ele esteja, ou sentado demais, onde ele estiver. Vai fazer essa compressão e vai justamente fazer o quê? Evitar que o sangue entre naquele local. Como, dependendo da patologia que o nosso idoso tem, a rede dele vascular pode estar comprometida e não chega sangue adequado para que ocorra a troca e para que ocorra o quê? A nutrição dessa parte aqui desse tecido. E, principalmente, o quê? Nas proeminências ósseas. A gente tem aqui esse cotovelo aqui, que eu já vi característico deles ficarem esfregando na cama. Principalmente quem tem a pele fininha, que são os nossos idosos. É assim, em torno de 12 horas, é muito rápido. Acaba ocasionando uma lesão. Na região sacra, na região do quadril, ou trocânter, no joelho e no calcânio, né? São os locais mais típicos que a gente tem lesões por pressão. E a gente precisa fazer o quê? Que a gente chama mudança de decúbito a cada 2 horas. É possível, sim, a gente ter um paciente acamado e não ter lesão por pressão, como um corpo de enfermagem adequado, profissionais para fazerem isso, fazerem o quê? A mudança de decúbito, a hidratação dessa pele através de hidratantes à base de água. Essa pele, ele não pode ficar muito tempo com xixi, ou exposto a fezes, porque se ele demorar muito tempo para trocar as eliminações, ele vai ficar exposto aqui vai ter umidade, então acaba abrindo aqui na região sacra. Quando a gente fala de lesões, a gente fala o quê? A atuação da enfermagem ali, ó, sempre, sempre. Mas, Ana, essa não é a nossa realidade, eu sei disso. Principalmente quem trabalha em hospitais, e dependendo dos hospitais, você pega até pacientes, assim, um número exorbitante. Por isso que eu falei que um paciente, principalmente esses pacientes que a gente fala que é com grau de dependência, por isso que a gente faz a otimização do corpo da enfermagem, esse paciente aqui, ele vai precisar de uma demanda muito maior, porque ele é muito dependente. Eu vou precisar cuidar da pele dele, ele não vai poder ficar exposto a eliminações fisiológicas muito tempo, até porque fez, eu preciso tirar, para que ele não fique exposto à umidade, porque a pele já é fininha, principalmente do idoso. Se ele tiver perda de massa aqui de tecido adiposo, né, que é o tecido adiposo que faz esse colchãozinho natural, né, ele vai fazer mais rápido essa lesão, porque só vai estar pele e osso encostado ali no colchão. É o calcânio, quando ele fica com esse calcânio aqui, ó, na cama, fazendo esse movimento de fricção no lençol, eu preciso elevar esse calcânio, levar o quê? Botar um coxinho aqui embaixo, para que fique no alto e não ocasione o quê? Uma lesão aqui. A nível de curiosidade, que com certeza vocês precisam saber, nós temos as classificações das úlceras por pressão. Então, nós temos uma categoria 1, que geralmente é um eritema, não branqueável e pele íntegra. Pode haver descoloração da pele, calor, edema e endurecimento. Sabe aquela pelezinha que você fala assim, tá vermelho? Aí você vai lá, aperta. Se aquela pele que você apertou não ficou branqueável, quer dizer que não está tendo retorno venoso. Ali já é uma lesão em estágio 1 e a pele está íntegra. Quem vai avaliar a cobertura desse curativo? O enfermeiro. O enfermeiro vai avaliar a cobertura desse curativo. O estágio 2, que a gente chama, há um rompimento parcial e destruição da pele, envolvendo a derme e a epiderme, mas vai haver o quê? O rompimento, rompeu-se. E uma bolha e um flictema, a gente também pode considerar também em estágio 2. Geralmente, flictema, sabe quando ele vai esfregando ali no lençol? Aí ele vai assando, vai queimando a pele.
e aí fica um eritema. Aí a gente considera também em estágio 2. O estágio 3, ele já vai romper, ó, vai mais profundo as camadas da pele. Ele vai, vai envolver a pele, necrose da camada do tecido subcutâneo, que é esse tecido aqui da gordurinha, que a gente chama, que é o nosso colchãozinho, nossa gordura, e pode estender até a face subjacente, mas não através dela. Ela pode até envolver aqui. Já o 4 é a destruição da pele dela toda, né, do tecido necrótico ou dano muscular, ósseo ou da estrutura de suporte, como os tendões, pode incluir as cápsulas, as articulações. E o deslocamento e o tunelamento com frequência. O que é tunelamento? É a profundidade. Então, a gente precisa ver. Às vezes, a gente vê uma lesão, estágio 4, e a gente tem até réguas, né? E pinças para ver. Às vezes, eles estão com túnel. E eu tenho que preencher essas cavidades. Porque eu preenchendo, a cicatrização ela vai vir de dentro para fora, tá? Para que ocorra a cicatrização dessa perda tecidual. A ALP por dispositivo médico, que é o que eu falei com vocês. Esse paciente aqui, ele tá com uma lesão aqui. Isso aqui foi o tubo, tá? O tubo que foi colocado aqui e aqui ele tá com uma lesão. Então, a gente chama de lesão por dispositivo, não por lesão por pressão. A lesão tissular profunda, gente, essa lesão é muito engraçada. Por que é engraçada? Porque a pele tá íntegra, só tá uma corzinha marrom e uma cor púrpura, mas a pele está intacta. Aí que engana. O leigo que não conhece, não aperta, não vê e não tem nem noção da profundidade da perda daquele tecido, né, adjacente. E aí a gente vê que superficialmente ela está íntegra, mas se eu vi uma lesão na pele roxa, marrom, ou cor, fica mesmo cor de púrpura, né? E não embranquece. Eu vou apertar, não vai embranquecer. A pele, ela fica intacta. Isso é uma lesão tissular profunda. Eu não tenho como estagiar ela em grau 3, 4, 2, 3, 1. Não tem como. Aí eu já vi algumas pessoas colocarem 1, porque a pele está intacta. Mas se ela tiver dessa cor aqui, eu não posso. O vermelho ele é escuro. Eu vou colocar como LPP tissular profunda. A pressão intensa ou prolongada do cisalhamento, o que na interface ósseo-muscular. Como que eu vou fazer? Aqui a foto para vocês verificarem. É assim mesmo. Só depois que o médico debridar, o cirurgião vascular. Quando ele fizer o desbridamento dessa lesão, eu vou saber. Mas ela é uma lesão tissular profunda. Eu vou saber o que? A que profundidade de tecido ela realmente está acometida. Nós temos alguns tipos de cobertura. Essa área, que é a área da enfermagem, onde o enfermeiro atua bastante, quem decide a cobertura, o melhor curativo, e é por isso que ele precisa conhecer as fisiopatologia, o estado de saúde do nosso cliente, o que ele tem, a gente vai determinar a melhor cobertura para ele. E, claro, dependendo do local, também isso interfere. Então, nós temos aqui uns curativos poliméricos, que são através de filmes, que a gente chama até de tegaderme filmes, espumas poliméricas, alginatos e hidrocoloides. Eu coloquei algumas aqui, não sei se vocês conhecem, essa aqui eu usei bastante, ela é maravilhosa, esse pólimer, para usar em traqueostomia ou GTT, né? Esse aqui é um hidrocoloide, que também está aqui, aqui provavelmente deve ser estágio 1, porque a gente pode colocar em estágio 1 hidrocoloide, esse alginato, que é feito de águas também, que é maravilhoso, dá para a gente fazer com preenchimento cavitário. Aqui também coloquei alguns outros modelos aqui, são muitos curativos, gente, muitos curativos. Eu coloquei aqui para vocês, porque dependendo dos locais que vocês trabalham, não vai ter essas coberturas de curativos. E aí a gente vai ter que ser criativo com o que a gente tem. A enfermagem, que é o nosso corpo, a gente é bem criativo e a gente se adapta à nossa realidade. A gente tem esses aqui que são caros, não são baratos, até mesmo para a família manter. Isso eu estou falando de um paciente de home care, um paciente de hospital. Quem vai estar custeando é o plano de saúde. Um adeno aqui. Você sabia que se um paciente internou
íntegro, sem nenhuma lesão por pressão, e ele adquirir essa lesão por pressão, quem custeia esses curativos que não são baratos é o hospital que custeia, não é a família. Então, por isso que essa questão maçante daqueles relógios na parede, para mudança de decúbito, para hidratar o corpo, para não deixar o nosso cliente lá molhado ou exposto a eliminações fecais. Por quê? Se uma vez ele pegou, ele adquiriu essa lesão lá, por quê? Porque já é constatado que se fizer realmente o procedimento correto e a mudança de decúbito a cada 2 horas, ele não pega a lesão. Então, por isso que a gente fica ali, os enfermeiros ali, mudança de decúbito, o relógio está na hora, hidrata o corpo, justamente porque ela é prevenível. Aí nós temos aqui o carvão ativado, o hidrocolóide, o hidrogel, nós temos os filmes, que são aqueles tegadermos filmes, quem faz punção periférica usa bastante, ela é ótima, justamente porque a gente vai acompanhando, mas não sei se vocês sabiam, a gente usa também, em lesões também, estágio 1 também. A papaína, que vem do mamão, a gente usa mais em tecidos muito com necrose, de fibrina, para justamente fazer o desbridamento químico, o AGE, que é o ácido gráfico, e o antisséptico, pode ser o álcool a 70% ou clorexidina 5%. E quem vai fazer essa avaliação é sempre o enfermeiro da melhor cobertura ali, o que realmente vai ser feito. Melhor técnica para evitar infecção é a lavagem das mãos, com certeza, sempre. A gente tem uns kits compostos que a gente chama de kit de curativo. Alguns locais, a gente não usa luva estéreo, a gente usa apenas o kit, porque a gente não vai ter contato diretamente com a ferida. Quem vai ter contato com a ferida é a pinça. Então, essa parte aqui, sim, exatamente, estou falando exatamente isso. Ou, alguns locais, por custeio, peça só que você utilize somente o pacotinho de curativo e a luva de procedimento. Outros você vai usar a luva estéreo junto com esse kit de curativo, que é bem legal. Eu trabalhei num hospital que a gente só fazia curativos, só com esse kit de curativo. Técnica para realizar curativo, aí eu descrevi aqui para vocês, né? Esse passo a passo, como preparar, lavar sempre as mãos, isso com certeza. Uma outra dúvida também que eu achei interessante, deixa eu só tomar um pouquinho de água, que a minha boca está seca. Vamos supor que esse meu cliente, ele não tem uma ferida, ele tem várias feridas. Eu vou sempre começar pela mais limpa, sempre, e deixar a ferida suja por último. Eu sempre vou fazer nessa ordem, tá? Para quê? Para que eu não pegue patógeno, ou risco, ou quebre, e bote aonde esteja limpa. Então, a gente vai estar sempre fazendo isso daqui. Feridas sempre, por último, infectadas, como colostomias e fístulas em geral. Material necessário, que eu botei aqui para vocês. E bem-vindos aos curativos. Quem gosta, eu gosto, amo muito curativo. Apesar das vezes eu estar fazendo curativo e achar que não está tendo efeito, né? E o que eu fiz aqui? Nem sei o que eu fiz. Vocês estão me vendo? Deixa eu ver aqui. Pronto, voltei. Tá sim. Estão vendo? Aqui. Então, lá eu já encerrei. Vocês aqui estão me vendo, agora a gente vai conversar. Agora eu quero conversar com vocês. Encerrou o PDF? Que não fechou. Sim, agora... Isso, errou. Deixa eu parar a apresentação. Ana. Agora vamos conversar um pouquinho, porque esse assunto, ele é bem extenso. E aí agora a gente vai começar o melhor. O que é prático, o que é literatura, o que é verdade. Oi. Laiane, vamos. Sou Leiane, eu sou técnica recém-formada. Eu fiquei com uma dúvida. No caso de PSF, o técnico, ele recebendo um paciente na ausência do enfermeiro, ele pode dar continuidade àquele atendimento em só fazer o paliativo do curativo ou não? Ele não vai estar apto a fazer?
o técnico nunca trabalha sem a supervisão do enfermeiro, correto? Sim. Ótimo. Então, se você vai fazer um curativo, você primeiro vai ter tido a conduta do enfermeiro, com certeza. Você tem que ter a conduta do enfermeiro. Ele vai avaliar aquela ferida e vai falar, é só com soro fisiológico, é com Dersane, vamos fazer aquele curativo por pressão, a gente fala que é a jato, né? Sim. Com a seringa, né? Geralmente, quem determina como vai ser feito aquele curativo é o enfermeiro e qual cobertura ele vai utilizar. E depois você vai dar continuidade àquele tratamento que ele prescreveu. Sim, é sobre isso. No caso, no dia que o enfermeiro ele não estiver e o paciente ele retornar no posto de atendimento, o técnico que realizou o primeiro curativo, ele pode dar continuidade ou não? Ele tem que mandar voltar no dia que o enfermeiro estiver na casa? Vamos pela política do local que você trabalha? Sim. Vamos. Porque o técnico, ele recebe treinamento para ele fazer o curativo. Vamos supor que essa ferida que você recebeu foi uma ferida de primeira intenção, foi uma ferida cirúrgica, limpa, seca, mas o médico quer manter oclusiva. O que a gente vai fazer nesse curativo? Com tudo que você viu aqui? Vai só higienizar e manter aberto. Fazer antisepsia. Sim. Não. Oclusivo. Você recebeu um paciente com ferida cirúrgica de primeira intenção, fechado, e ele foi lá para ver realmente, para ver se vai manter. Geralmente, eu não sei como é que funciona nos locais aí que vocês trabalham, nem no local, pelo menos, que eu trabalhei até agora, eu avaliei todas as feridas e os técnicos fizeram o curativo e a conduta depois, tá? Entendi. Nunca vi, se vocês já presenciaram, porque vivemos em realidades diferentes. Mas uma vez que você tem ali um enfermeiro e você trabalha sob a supervisão dele, ele está ali, ele vai te respaldar. Mas se você sabe que uma ferida que está ali é limpa, uma ferida operatória está oclusiva, só fazer a higienização com soro fisiológico, né? E aí vai fazer a oclusão correta e vai prosseguir. Pronto, entendido. Obrigada. Nada, minha querida. Mais alguém? Então, eu vou falar um caso aqui para vocês de uma idosa que eu atendi ela com lesão tissular profunda. Ela havia recebido alta, e quando a gente tem um cliente com lesão tissular profunda, e principalmente a gente chama de escara, que é onde tem aquele tecido morto, preto, né? Quando a gente fala preto mesmo, necrótico, preto. Esse paciente, ele precisa estar no hospital e precisa ser desbridado. Desbridado no centro cirúrgico, pelo médico, cirurgião. O cirurgião que vai fazer esse desbridamento. A técnica de squash, a gente até usa, que é uma técnica que o enfermeiro usa, que a gente faz, tipo um jogo da velha, né? E com... Senhor, aquele negócio que corte. Alguém me lembra? Bisturi. Bisturi, obrigada. Bisturi, e aí a gente vai colocar ali um desbridamento químico. Obrigada, Ediana. Isso aí. Graças a Deus vocês estão aqui. E aí a gente vai colocar ali o quê? Quando eu falo de desbridamento químico, não sei se vocês já ouviram isso, desbridamento químico, eu estou falando de produtos que fazem a parte enzimática. Então, nós temos produtos como a papaína, se for tecido necrótico, a gente pode usar a papaína 10%. Se tiver tecido de fibrina e eu quero desbridar rápido, pode usar 5%. Uma outra também que a gente tem quase em todo local e que ela funciona é a colagenase. A colagenase. Quem nunca ouviu aí da colagenase? Ela é ótima também, é um desbridante químico, porque a gente vai colocar lá, ela vai agir conforme a medicação para justamente matar aquele tecido morto, que ela vai dissolver aquele tecido morto. Pois bem, essa idosa, quando eu vi, eu tomei um susto. Por quê? Porque ela era nível hospitalar. E aí, a gente chamou e tal, conversamos com o médico, conversamos com a equipe dela, ela retornou para o hospital para ser avaliada.
E aí, o médico pediu para a gente fazer o desbridamento químico. Eu comecei o desbridamento químico nela, comecei com a papaina 10%. Em uma semana a gente conseguiu tirar um pouco daquele tecido até vir, que a gente chama de fibrinas, né? Que são as fibras necróticas, que aí fica tipo aquelas fibrinas mesmo, sabe assim? Aqueles macarrãozinhos, assim, agarrados assim, na ferida, e continuei até tirar aquele tecido todo necrótico. Depois eu passei para colagenase, né? Porque a colagenase já estava com tecido amarelado ali, um tecido morto amarelado. Depois eu consegui tirar aquele tecido todinho amarelado. Depois que eu retirei aquele tecido todo amarelado, ficou o tecido de granulação. Tecido de granulação, gente, é aquele tecido, sabe assim, vermelho, bonito, estava tendo uma aproximação de bordas, já estava fechando, era cavitário, eu tinha que preencher aquela cavidade ali, porque a cicatrização, ela ocorre de dentro para fora, gente, sempre de dentro para fora. Por isso é que eu tenho que preencher aquela cavidade. Eu não faço um curativo. Ana, eu não vou preencher com pólen, com alginato ou fibra. Nós temos uma gama de cobertura. Você vai utilizar o que você tem, gase, mas vai preencher aquela cavidade. Aquela ferida, gase, umedecida em quê? Em soro. Não deixa muito encharcado, porque não pode ficar também muito molhado, senão acaba atrapalhando a cicatrização, porque fica macerada a borda. O que é borda macerada? Sabe assim, quando a gente vai na praia e a nossa pele fica enrugada, fica mole? Exatamente, a gente chama de bordas maceradas. Essas bordas, elas têm que estar sequinhas, bonitinhas, porque ela vai fazer essa aproximação. É aquela pelezinha pálida, né? E aquela borda macerada mesmo, que a gente chama. Não vai haver aproximação, mas eu vou utilizar o que eu tenho. E depois a gente passou para o hidrogel, porque o hidrogel é uma cobertura boa, ela pega um pouquinho desses tecidos mortos, que são aqueles tecidos amarelinhos, que a gente chama, necrose de liquefação, ou esfacelos, e aí vai tirando, para ficar só o tecido de granulação. Eu optei por ele porque eu tinha tecido de granulação e eu tinha tecido também amarelo ali. E o hidrogel, ele é um enzimático e ele também ajuda na epitelização do tecido de granulação. Isso já tem, um tempo, uns 4 meses, para eu chegar a esse estágio em que eu estou hoje, dessa lesão, que é uma lesão da região sacra. E aí, o que eu quero chegar para falar para vocês? Por que está demorando? É lenta. Às vezes parece que eu estou enxugando gelo. Ai, será que eu vou mudar a conduta? Vou permanecer essa conduta? Eu paro, reavalio essa lesão e, muitas das vezes, eu preciso trocar de cobertura, dependendo do estágio do meu cliente. Esse é um cliente que ela tem câncer, ela teve uma boa perda de peso, então ela não tem um tecido adiposo. Então, olha só, como que ela não é diabética, não é hipertensa, mas ela teve um câncer, está fazendo quimioterapia, e agora o quê? Ela voltou à quimioterapia. E aonde eu estou, vai atrapalhar na minha cicatrização. Espero que não aconteça isso. Eu estou aqui, aflita para que isso não aconteça, porque ela começou a parte de quimioterapia venosa, então ela é mais agressiva do que a outra que ela estava tomando via oral. No entanto, essa idosa, para ocorrer a cicatrização adequada, eu tive que vir com a nutricionista, o médico e a família. Por quê? Eu precisei explicar para a família como que isso ia acontecer, essa cicatrização, que recursos a família poderia nos dar através de suplementos. A nutricionista entrou com um suplemento para ela super proteico e um aporte calórico maior, porque essas lesões, ela tem uma demanda de energia grande para que ocorra a cicatrização. Então, não é qualquer dieta. Olha só, não, principalmente quando a gente está no hospital, é importante a gente colocar a dieta em que o nosso cliente está fazendo uso, porque se ele tiver lesão por pressão, tem que trocar a dieta.
porque ele vai precisar de um aporte calórico maior, de proteínas, de realmente nutrientes que ajude a cicatrização. Eu preciso que ele fique bem hidratado via oral, que beba bastante líquido, que ele tenha uma boa dieta, uma dieta balanceada, que ele não seja anêmico, que ele tenha uma vitamina D boa, que ele esteja com o hematócrito bom, os leucócitos bons, que ele não fique ali muito tempo exposto a fezes, a urina. Eu preciso que ele esteja bem emocionalmente, para que ele realmente, que o sistema dele imunológico não caia. Então, quando a gente fala de lesões, e principalmente lesões por pressão, eu não falo simplesmente de uma coisa. Eu não falo. Eu não tenho como prescrever uma cobertura pensando apenas em uma coisa. São vários fatores e me requer paciência, requer treinamento da equipe, requer a confiança da equipe que vai fazer aquele curativo de forma asséptica, estéril, livre realmente de contaminação. Então, assim, são condutas que a gente vai fazer. Ah, tá, uma outra coisa aqui que eu vou falar para vocês, né? Porque aqui a gente não tem como fazer demonstração de curativos. As feridas, quando tem feridas de pós-operatório, a gente vai sempre fazer aquela limpeza, que é aquela técnica do meio da lesão. Vamos supor que aqui seja a lesão, tá? A lesão ocorreu aqui. Aqui é a lesão, certo? Eu vou pegar aquele pacotinho de curativo, eu vou fazer numa única direção com a gaze, aí eu posso virar a gaze, no meio mesmo da ferida, tá? E aí eu posso vir de novo virar a gaze com um pacotinho de... E aqui assim, é sempre na mesma direção. E não retorna aqui, porque na ferida aqui é o local menos contaminado. É aqui. E eu vou do outro lado, de novo. Troco a gaze e vou limpar quantas vezes for necessário. Tiro novamente, se tiver alguma sujeirinha ali, algum sangue ali pisado, tira. E aí, novamente, eu vou seguindo esse curso. É assim. Ah, Ana, posso voltar? Pode, mas não pode voltar para o meio, tá bom? Já a lesão por pressão, eu tenho uma lesão que é ao contrário. O local mais sujo é aqui. E o local mais limpo é aqui. Então, eu começo a limpar sempre do local mais limpo para o mais contaminado. Então, eu vou começar limpando aqui nas bordas e depois eu limpo aqui. E vestido de quê? Adornos. Adornos, gente. Não vestindo adornos, perdão. Não vestindo adornos em forma alguma. Anel, você pode levar uma contaminação naquela ferida. Unhas bem cortadas e o uso do EPI. Porque quando eu não coloco a máscara, nem a touca, principalmente a máscara, eu vou contaminar aquele local com a saliva, com o cuspe, enquanto eu estiver falando. Então, aí a gente fala assim, gente, mas não está tendo melhora nessa ferida? Mas eu estou fazendo da maneira correta? Eu estou usando o EPI? Eu estou fazendo realmente... Como é que está esse meu cliente? Aonde ele mora? Ele tem acesso a uma alimentação? Como que é feita a alimentação dele? Tem locais que eu já vi que usa... Apareceu o professor em tela maior. Eu não sei por quê. Eu não fiz nada, não. Eu não fiz nada, não. Oh. Foi quem Bem, a minha tela eu aumentei. Eu achei que só tinha aumentado para mim. Deixa eu ver aqui. Ah, mas foi ficou ótimo assim. Fui eu que... Foi o Lucas. Eu aumentei. Pode continuar. Então, quando a gente fala de ferida... dependendo... Isso que eu ia falar. Dependendo do local em que a gente vive, que a gente mora, não tem muito recurso. Então, não adianta eu vir falando aqui, que é esse curativo, essa cobertura e tal. Gente, as coberturas são caras. São muito caras. E são boas. Muito boas. Quando eu tenho a família, essa família, ela tem recursos. Então, eu pude pedir as coberturas que fosse necessário ali. Então, ajudou bastante ali. Mas não tem. E aí, a gente usa açúcar... Não é a realidade, um desbridamento? E o perigo de formiga? Muito grande. Mas, gente, essa live vai até para o YouTube. Não é uma realidade de muitos locais usar a própria papaina que vai ali, tira do mamão,
o leitinho do mamão e coloca, o único recurso, e quando não tem só soro fisiológico, né? Então, assim, são várias coisas e problemas que a gente tem que usar a nossa criatividade. Então, alguém já perguntou aqui, que a Emily, termina agora a nossa live. Lucas, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta ou algo para acrescentar, ou alguma dúvida, algo interessante, ou se ficar alguma coisa para a próxima live também. Eu quero pedir também a todos vocês, né, para ajudar o projeto aí com o Lucas, para estar adquirindo o certificado, ajudando esse projeto que o Lucas aí me convidou também. Então, é interessante, vocês podem estar utilizando para vários locais aí para comprovar como carga horária, e já peça já ao Lucas aí o certificado aí. A Adriana disse, foi a primeira vez que eu ouvi falar da papaina. Sério? Tem locais que utilizam o mamão, tira o mamão e ele tem o leitinho, né? E usa, porque não tem recursos, tá, gente? Eu já tive colegas que tiveram que ir para bem longe fazer trabalhos, né? E eles tiveram esses problemas. Lide? Isso. Boa noite para todo mundo. Eu gostaria de saber se esses slides, se a gente vai receber ele no grupo. Vai receber, Lide. Perfeito. Obrigada. Olha aqui, ó, a Suziane Araújo, boa noite, trabalho em home care, e meu paciente coça, saca e faz ferida, tendo a necessidade de estomoterapeuta intervir, mas classifica como LPP, grau 2, isso sempre acontece, as mudanças de decúbito são feitas. Vamos ver como que é o nosso cliente, lembra? Hein, Suziane? Ampliar o conhecimento, quais as patologias que ele tem, ele está ficando muito tempo com xixi, como é que está? Não é uma coisa só, lembre-se, são vários fatores. E aí, dentre esses fatores, a gente vai avaliar para colocar uma melhor conduta para ele e evitar, porque é evitável, tá? Oi, boa noite. Ele tem hemofilia aí, a partição. Olha aí, gente. Eu falei que tinha algo ali. Aí realmente prejudica. Oi, Jéssica. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Você fala da onde? Eu falo de São Paulo. Oh! Cidade boa. Nesse caso, teria que ver o paciente de modo geral, assim, né? A visão, avaliar tudo, né? As condições. Exatamente, Jéssica. Exatamente. Ele não é apenas uma lesão. Acabou de me falar aqui a resposta, ó. Ele tem hemofilia. Tudo isso fica prejudicado. Eu não sabia dessa do mamão. Eu sabia da babosa. Agora, do mamão, eu não sabia. Tem da arnica também. Não sei se alguém já ouviu. Já ouvi falar, já. Usa bastante também. Muito. Francisco, a alimentação ela é tudo. Um paciente com lesão por pressão ele não pode comer comida que acho que é remosa, que você sei que se fala, que é de porco, linguiça, chocolate. Ele não pode comer nada de derivado de chocolate. Acho que é remosa, gente. Me corrijam, por favor, se eu estou falando errado. Por favor. Isso, é isso mesmo. Linguiça, nada disso ele pode comer. Porque aí, vísceras, fígado, coração, moela, nada disso. Aí a gente está com uma cobertura ótima ali. Poxa, mas não cicatriza, né? Está estagnado, mas vive no chocolate, vive comendo coisas que não é adequada. E aí acaba o quê? Prejudicando. Com certeza, a gente está ali juntinho com a nutricionista para estar dando realmente uma alimentação dele, vai ser diferenciada, não vai ser igual para os outros, não. Por que o chocolate é remoso, professora? Chocolate minha filha. Proibido. Ele é remoso. Muito gorduroso, ele atrapalha na cicatrização. Não pode. Nada de chocolate. Entendi. Ele atrasa a cicatrização. Eu falo do fígado de galinha, tá? De vísceras. Mas é sempre bom não comer vísceras nenhuma quando tiver com alguma lesão. Ok. Então, Lucas, eu vou me despedir. Pessoal aí,
Suziane, obrigada. Grata sou eu. É uma honra ter vocês aqui, de 15 em 15. Lucas, nossa próxima